Supremo Tribunal de Justiça de Israel garante uma derrota avassaladora para Benjamin Netanyahu, que coloca mais pressão ainda, além da pressão internacional, da pressão política e da pressão da popularidade, para uma eventual renúncia. Vai lembrar, pessoal, que a sua polêmica lei, que tratava ali de uma reforma judicial, foi vetada justamente pela Justiça. Vamos discutir aqui, inclusive, qual é o papel dos três poderes nessa questão. Fala um pouquinho também, pessoal, sobre o anúncio de Israel de que vai retirar parcialmente as suas tropas da faixa de Gaza. Por que será que Israel está fazendo isso? Vamos entender exatamente. E também Israel, que anunciou o plano de realizar ataques em outras posições em outros países, aparentemente começou a realizar isso e matou uma vice-liderança do Hamas que atuava no Líbano. A gente sabe que ali tem o Hezbollah, que já prometeu respostas. Para finalizar, pessoal, o Irã, também em apoio aos Houthis, manda um navio de guerra posicionado no Mar Vermelho e os Houthis prometem respostas aos ataques que os americanos fizeram contra suas embarcações. Região do Mar Vermelho está muito tensa. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira eventualmente contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, pessoal, sensacional. Se não puder, se não quiser, só seu like e seu engajamento já tá perfeito também. Belezinha? Pessoal, como vocês podem perceber, né, não estou no cenário ideal, mas é que eu estou em viagem. Assim que eu voltar, a gente já volta aí para as nossas condições normais. De áudio, luz, enfim, né, cenário aí para vocês. Belezinha, pessoal? Então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto importante. A gente sabe, pessoal, que o ano passado, mesmo antes do atentado que o Hamas fez em Israel, a gente já tinha um governo do Benjamin Netanyahu altamente pressionado, porque ele, para conseguir se eleger, o Benjamin Netanyahu, teve que se aliar com uma galera bastante mais à direita, como, por exemplo, Smotrich, atual ministro das Finanças, e o próprio Itamar Ben-Gvir, e ele era um cara que estava envolvido em uma série de escândalos de corrupção. Então a justiça poderia julgar e até mesmo, enfim, fazer algum tipo de processo aí contra o primeiro-ministro. Já que essa direita, eu diria uma direita mais radical israelense, era contra as intervenções que a justiça fazia no país, e o Benjamin Netanyahu também está envolvido em problemas com a justiça, e Israel tem um funcionamento complicado, é fato, tá? Porque em Israel não existe uma constituição de fato. O que existem são leis básicas. E isso, segundo parte da população, parte das posições políticas, faz com que os juízes eles tenham muito poder. Como assim, professor? Em uma democracia, teoricamente, você tem ali o executivo que vai executar as leis que foram pensadas pelo legislativo. Legislativo geralmente bicamaral, mas pode ser unicameral também, não tem nenhum problema, né? E aí, esse legislativo, que é o representante da população, vai fazer as leis que vão ser executadas pelo executivo e se a lei está sendo bem cumprida ou não, isso vai ser julgado pelo poder judiciário. Vocês podem perceber, pessoal, que o executivo e o legislativo, eles são poderes políticos. Você vota neles. Eles devem favor para a população. Eles devem ser pessoas populares porque eles representam o povo. Quando a gente fala da justiça, pô, galera, a justiça é cega. A justiça, você não vota num juiz, porque o juiz não tem que agradar a população. O juiz ele é um poder mais técnico. Ele é um poder que ele vai julgar de acordo com o que o legislativo fez, se a lei está sendo bem cumprida ou não, né? A questão é, né, e fica até a pergunta, se os juízes julgam se as leis estão sendo bem cumpridas ou não, quem vai julgar se os juízes estão julgando se as leis estão sendo bem cumpridas ou não? Pessoal, são os freios e contrapesos da democracia, tá? É fato. É uma questão altamente complexa. Mas, segundo essa direita mais nacionalista israelense, a justiça estava saindo do seu escopo principal e estava atuando em pontos mais políticos. Por exemplo, tem uma lei que inclusive tinha sido revogada pela reforma judicial do Benjamin Netanyahu, que falava do princípio da razoabilidade. Então, se algum tipo de atitude fosse tomada pelo executivo ou legislativo que os juízes não considerassem como razoável, eles poderiam até anular. Inclusive, um dos ministros indicado pelo Benjamin Netanyahu, ele foi impedido de exercer o cargo porque ele estava envolto em escândalos de corrupção, entende? Então, o princípio da razoabilidade proibiu. Só que daí, de novo, né? O que o primeiro-ministro e os parlamentares alegaram? Ah, tá vendo? Mas a justiça está interferindo, não está deixando a gente fazer políticas públicas. Poxa, a população votou nesse parlamento que elegeu Netanyahu como primeiro-ministro, ele deveria ter os poderes para conseguir ampliar as suas reformas.
Já a oposição, a gente pega ali, pessoal, o Yair Lapid, por exemplo, falava que você tirar esse princípio da razoabilidade e colocar mais poder no executivo, figura do primeiro-ministro, e no legislativo, era uma espécie de uma ditadura para, inclusive, fazer com que eles conseguissem colocar leis mais autoritárias no país e até mesmo possivelmente livrar o Benjamin Netanyahu de escândalos de corrupção. A gente teve, pessoal, mais de 30 semanas consecutivas de protestos. E não protestos somente da sociedade civil, protestos de militares, que a gente analisou em 2023 aqui no canal. Poxa, cara, membros da Força Aérea, do Exército, o Benjamin Netanyahu, inclusive, ele quase não conseguiu participar de uma reunião com outro chefe de Estado porque não tinha gente responsável da área militar para fazer esse transporte. Não leva o Benjamin Netanyahu. Esse cara está querendo transformar Israel, que é a única democracia, segundo eles, do Oriente Médio, em uma ditadura. Pois é, pessoal, a sua polêmica reforma judicial, ela foi aprovada, só que agora os juízes, eles julgaram como não razoável tirar o princípio da razoabilidade. É o que eu falei pra vocês, né? Se os juízes estão julgando, quem julga os juízes? É uma coisa complicada. Então ele reverteu, o Poder Judiciário reverteu isso, tá? A gente teve, pessoal, por exemplo, o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça do país, garantindo que o judiciário está centralizando os poderes do país e que essa atitude não deterá, porque o legislativo e o executivo concordam que o judiciário está abusando dos poderes. A gente teve também, pessoal, o Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu, falando que essa decisão vai contra a vontade popular e que esse não deveria ser o momento de revogar uma coisa que foi aprovada pelo parlamento, já que isso cria mais uma divisão, uma cisão no país, em um momento em que você está em guerra contra o Hamas. E realmente, pessoal, talvez o momento não tenha sido mais apropriado. Não estou falando aqui, inclusive, da questão da causa, tá? Mas talvez o momento, é claro que vai criar uma cisão de novo. Como eu falei para vocês, o próprio Yair Lapid, que é o principal responsável, né, o principal representante da oposição, está falando que isso representa uma festa da democracia. Israel pode ser democrático novamente, já que essa medida ela foi revogada. É fato, pessoal, que o Benjamin Netanyahu já estava com uma queda grandíssima de popularidade frente à população. Das 32 cadeiras que o sustentavam no poder, hoje, em pesquisa recente, somente 17 o apoiariam novamente como primeiro-ministro, e há uma força internacional, até de grandes aliados como os Estados Unidos, que consideram que Israel está tomando atitudes muito severas. Então eu diria, pessoal, que e agora? Benjamin Netanyahu vai fazer o quê? Vai comprar uma briga contra a justiça? Então, além de toda a pressão externa, além de todos os movimentos internos de Israel, você vai abrir um precedente, uma briga democrática no país, uma briga de representatividade, judiciário contra executivo e legislativo? É a questão, galera. Só que se ele não fizer nada, isso pode abalar ainda mais a popularidade. Se ele fizer alguma coisa, talvez a movimentação da população interna aumente ainda mais em protestos contra ele. Ou seja, o Benjamin Netanyahu está mais uma vez pressionado, vamos colocar assim, agora por forças políticas. Além disso, pessoal, a gente teve um anúncio também que Israel vai tirar parte das suas tropas da faixa de Gaza. Segundo os anúncios oficiais, galera, a gente teve, tá, uma redução das tropas nos territórios palestinos, inclusive já visto até mesmo na cidade de Gaza, sendo que 2 brigadas já vão embora e 3 vão ser tiradas da faixa de Gaza, 3 ou 4, para uma área de treinamento. Quando a gente coloca, pessoal, que uma brigada é mais ou menos ali uns 4 mil militares, ou seja, estima-se de 15 a 20 mil militares a menos. A gente teve, por exemplo, o Galan, que é o responsável pela defesa do país, falando que alguns civis vão poder voltar aos seus territórios, poder voltar às suas casas, ou seja, não vai ter mais ação ofensiva de Israel, só que isso não quer dizer que acabou o conflito, tá? O próprio Benjamin Netanyahu garante que a guerra ainda vai demorar meses para acabar. Mas por que ele tomou essa atitude então, hein? Eu diria assim, anúncio oficial não teve, mas a gente pode especular, como a gente faz bastante no canal, claro, só que eu sempre aviso que é especulação, tá? Não é informação oficial. A gente tem, por exemplo, uma hipótese, que são os aumentos dos custos. E quando eu falo custo, não só custo financeiro, mas custo social também. Não são somente militares da ativa que estão lutando, são reservistas. Pessoas que são professores, economistas, jornalistas, enfim, que deixaram suas vidas civis e estão lutando num conflito, causando mortes, ficando longe de casa, abandonando a família, entende? Claro que isso representa um custo político, um custo de popularidade. Mesmo que haja uma convergência, ou uma grande convergência, que o Hamas é o errado da situação, entende? Mas, galera, de fato, você lutar numa guerra não é uma coisa tão simples assim.
Quando a gente fala de custos econômicos, claro que isso é bastante significativo também. Não só porque o cara que está lutando numa guerra está deixando de contribuir financeiramente, produzindo ali, gerando valor como professor economista, mas porque representa um custo, um investimento para o Estado nessa área, nesse setor militar. Só que a gente pode considerar também, pessoal, de novo, né? Não é uma reclamação somente do Irã, da Síria, do Líbano. É uma reclamação dos Estados Unidos, da União Europeia, da Espanha. Israel está matando muitos civis. A gente fala hoje, galera, oficialmente, em mais ou menos em torno de 22 mil palestinos que foram mortos pelas ofensivas israelenses, tá? Talvez o custo político e geopolítico esteja muito alto, com possíveis sanções, a África do Sul abrindo investigação no Tribunal de Justiça, pessoal, contra Israel, entende? Então talvez fazer uma retirada, não acabar com a guerra, mas uma retirada, até segundo Israel, tá? A ideia é fazer operações mais direcionadas, reduzindo a dependência de artilharia ou de ataques aéreos. Isso pode fazer com que reduzam as perdas civis e a popularidade ou o apoio internacional a Israel possa aumentar novamente. Mas Israel fez uma promessa. Eu falei para vocês também aqui no canal. Segundo o próprio ministro da Defesa do país, Israel começaria a atacar também em outras posições, inclusive citando nominalmente Catar e Turquia. Quando citou a Turquia, o Erdogan não deixou barato e falou que se Israel fizesse algum ataque na Turquia para perseguir o Hamas, a Turquia ia se voltar contra Israel e, inclusive, atacar os israelenses, porque feria a soberania. Pessoal, não houve ataque no Catar, não houve ataque na Turquia, pelo menos que a gente saiba até o momento, mas hoje a gente teve um ataque no Líbano que matou, pessoal, o Saleh al-Arabi, que, para quem não sabe, é o vice-chefe do Hamas que atuava ali no Líbano. Israel não confirmou que o ataque foi feito por eles, mas é muito possivelmente sim. Vale lembrar, pessoal, que o Líbano, como país de fato, tem problemas fronteiriços com Israel, é fato, e ainda tem a presença do Hezbollah, que é uma milícia, um grupo armado, tanto político quanto também militar, que prometeu que caso Israel atacasse no Líbano, uma resposta muito grande ia vir. Vale lembrar que o Hezbollah, ele é muito mais forte, mais fraco que Israel, com certeza, mas muito mais forte que o Hamas e que a própria Jihad Islâmica. Ou seja, aparentemente Israel está agindo também em outros territórios. Para finalizar, pessoal, notícia que eu diria que é a mais importante, que é o posicionamento do Irã. A gente já discutiu aqui bastante vezes, pessoal, que os Houthis estão bloqueando Israel, abriram guerra contra Israel, e todas ou quase todas as embarcações que passam ali pelo Golfo de Aden, Estreito de Bab al-Mandeb, Mar Vermelho, para chegar em direção a Israel, eles são pressionados, ameaçados, às vezes até mesmo atacados e sequestrados. Recentemente, uma embarcação da Maersk, ela tinha sido cercada, por embarcações dos Houthis e disparou a sirene. A gente teve o porta-aviões americanos deslocando parte dos seus equipamentos aéreos para ameaçar os Houthis. Os Houthis abriram fogo contra esses equipamentos militares americanos. Os Estados Unidos destruiu 3 das 4 embarcações e matou 10 Houthis. Os outros Houthis saíram daquelas posições. Ou seja, foi uma resposta ao ataque que os Houthis fariam contra a Maersk. Pois bem, os Houthis falaram que esse ataque não vai ficar barato e que novos ataques, não só contra embarcações, mas contra posições militares dos Estados Unidos, também pode acontecer. Só que mais do que isso, eu diria, pessoal, que o Irã, nesse momento, está deslocando um navio de guerra armado com mísseis que já chegou no Mar Vermelho, acabou de passar pelo Estreito de Bab al-Mandeb, que chama-se Alborz. É uma fragata de classe Alvan da Marinha iraniana. Como a gente sabe que o Irã é um grande aliado dos Houthis e lidera esse chamado eixo da resistência contra Israel e contra os Estados Unidos, ter a presença de uma embarcação militar dos Estados Unidos, numa área com presença de fragatas israelenses, de porta-aviões americanos, cara, é pano para manga para algum tipo de coisa mais perigosa. Por que o Irã está deslocando um navio de guerra nesse momento para o Mar Vermelho? E aí, aliás, um dos mais poderosos deles. Com certeza não é para conversar com os Estados Unidos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.